Anildo Ourix, que eu acho que deixará mais claro o ponto de vista que ele tem sobre o atual momento do país. Você declarou em entrevista recente, a mim mesmo, que com muita honra pude te entrevistar, que anulou o seu voto no segundo turno das eleições de 2022, disputado entre Lula e Bolsonaro, e que voltaria a fazê-lo em 2026 se o confronto se resumir entre o atual presidente e qualquer dos candidatos da direita. Na sua opinião, o PT e a extrema-direita se equivalem em dano à classe trabalhadora? São duas formas de produzir dano na classe trabalhadora. Mas antes tem uma premissa. Quando o Breno disse, olha, um governo precisa afiançar seu poder nas massas com medidas concretas. Eu mostrei duas, no urbano e no rural. E mostrei aí um desencanto completo. Que o João Pedro é um lulista, e eu diria um órfão do lulista, não tem nenhuma dúvida. Mas isso não dá... Ele reclamando, quer dizer, é aquele típico do caso que a gente vai reclamar para o bispo e o bispo já está reclamando. Então, o MST é um dos movimentos, eu não acho que é o movimento mais importante do país. Acho que tem uma apologia aí dos movimentos sociais, precisa ser visto. O movimento de ocupação de terras e luta pela terra é muito diverso no país e tem muitas ações de ocupação, enfrentamento, violência que não passam pelo MST. São dezenas de organizações. Ele é uma. Mas o João Pedro Stede faz uma avaliação quase igual à minha e depois conclui que nós temos que seguir apoiando o Lula, como se fosse o Lula lá da época em que ele era metalúrgico. Tem uma diferença substancial entre movimento de massa e dinâmica eleitoral. E o que nós estamos vendo nos últimos anos? Que a dinâmica eleitoral não cria movimento de massas. E eu já afirmava lá atrás, quando anulei meu voto, que uma eventual vitória de Lula não alteraria a correlação de forças. E hoje todo o petismo está de acordo comigo. A eleição de Lula não alterou a correlação de força na sociedade. A hegemonia da direita e a ofensiva da direita segue implacável, mesmo com o Bolsonaro às portas de ter uma condenação de 30, 40 anos e ir para a cadeia com os generais. E o filho está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. E o Lula, como o Breno está aqui já entusiasmado, dizendo que vai ganhar uma eleição de qualquer maneira. E as manchetes de hoje dão aí com Tarcísio 5 na frente e com Bolsonaro 15 na frente. Só que isso não resulta no movimento de massas para reverter essa política favorável à classe dominante. No terreno urbano, no terreno rural, no terreno das finanças, sequer para suspender ou suprimir o teto de gastos, que é, na versão keynesiana do petismo dominante, aquele que impede na prática o governo de fazer políticas públicas mais fortes, mais fecundas. Eu já recuso esse argumento. Nós vamos ter que discutir aqui por que se nós não tivéssemos teto de gastos e o governo estivesse produzindo um déficit gigantesco aqui, ele não colocaria a roda da economia para enfrentar o dinamismo da economia mundial. Então a dinâmica do voto é uma. As vitórias sucessivas do petismo não criaram um movimento de massas. Ao longo da história nós estamos vendo o seguinte: as vitórias sucessivas do petismo minaram o movimento de massas. Então tem um descolamento na sociedade brasileira entre o voto e a mobilização popular. E nós vimos desde 2013, desde Dilma. 2013 surge um conflito aqui na cidade de São Paulo, ele explode, ali começou uma ofensiva da direita gigantesca. Teve 2016 a destituição da Dilma, que foi incapaz o petismo, Lula e Dilma de criar um movimento de massas para impedir o impeachment. E tivemos a vitória de Bolsonaro de 2018, que foi catastrófica para o movimento da esquerda em geral, mas afiançou ainda mais essa ofensiva da direita. O que nós observamos ao longo do tempo, Breno? Um substancial descolamento entre a dinâmica do voto e a qualidade do movimento de massa, inclusive a existência do movimento de massa da esquerda. Quando saiu agora nas ruas, todo mundo saiu nas ruas por causa da PEC aí, do banditismo, da autoblindagem, aquilo não foi uma bandeira da esquerda, aquilo setores imensos das classes médias, despolitizadas e inclusive de direita, estavam contra aquilo.
inclusive setores do MBL, deputados, eu vi manifestações que para alguns é inacreditável, mas está orientada por um certo moralismo, etc. Então, por isso que quando eu defendi e afirmei para você que eu votaria de novo, de maneira afirmando o voto nulo, claro que vai depender de uma discussão que nós vamos ter na Revolução Brasileira, mas é exatamente porque esse descolamento já ocorreu. E esse descolamento ocorreu de tal forma, Breno, que nem o voto dos mais devotos dentro do Partido dos Trabalhadores, de uma perspectiva de esquerda, na qual você se inclui, obviamente, é capaz de mudar essa alteração. É capaz de alterar, criar um movimento de massa e dar qualidade para o movimento de massa. Então eu reafirmaria hoje, se a eleição fosse hoje, eu não teria nenhuma dúvida, desde que a RB decidisse, em fazer campanha pelo voto nulo, porque não é só votar nulo, é fazer campanha pelo voto nulo. Breno, você preferiu a resposta do Nildo ou você preferiu o resultado do Santos 2-0? O Santos tá ganhando? Do Cruzeiro? 2-0. Dá um fora de você comemorar. É melhor essa notícia Tá ou a resposta do Nildo? Grande notícia. Até o dia que o Breno tá perdendo, ele tá ganhando, tá brincando. Pô, legal. Quem marcou os gols? Não sei. Para Foram vocês gols, verem, foram pra gols. vocês verem como eu tenho apreço por vocês e obrigado. pelo meu amigo Nildo Orix de estar aqui em plena partida do Santos contra o Cruzeiro. Os 2 gols foram legais? O que você achou dessa resposta? 3 minutos você comentar ela. Vamos lá, 3 minutos para responder. Não, eu fiquei observando com muita atenção a acrobacia do Nildo Orix para explicar uma postura que é, com toda a sinceridade, irresponsável. Como foi irresponsável em outros momentos históricos partidos que adotaram essa posição. Por que ela é irresponsável? Porque significa dizer que vencer ou não a extrema-direita dá no mesmo. Acho até que você talvez acolha uma ideia aceleracionista de que se vencesse a extrema-direita, isso ajudaria a reconstruir a dinâmica do movimento de massas, que uma eventual vitória do Lula atrapalhe a reconstrução do movimento de massas. Todas as pessoas com alguma experiência, ou a maioria das pessoas com alguma experiência que observam e que vivem a vida política do país, sabem que há uma enorme diferença quando você tem um governo de extrema-direita e quando você tem um governo, mesmo que de frente ampla, dirigido por Lula. Assim como havia uma enorme diferença entre você ter na Alemanha um governo nazista ou o governo da República de Weimar, ou como tinha também uma enorme diferença na Itália entre você ter um governo fascista e você ter um governo liberal. A vitória da extrema-direita, o triunfo do Bolsonaro, muda completamente as condições da luta de classe e muda desfavoravelmente para os trabalhadores. Muda desfavoravelmente porque reformas ultraliberais são encadeadas, porque a repressão passa a fazer parte do cotidiano da classe trabalhadora, porque os espaços de disputa política no Estado e na sociedade se fecham. Todas as pessoas sabem também o que aconteceu aqui durante a pandemia, em função da política de um governo de extrema-direita. É evidente que é uma mudança de qualidade, e para muito pior, quando triunfa um governo de extrema-direita. O triunfo de um governo de esquerda, mesmo que limitado, mesmo que conduzido nas fronteiras da frente ampla, mesmo que não seja capaz de ter um programa de reformas estruturais, que não seja capaz ou não queira ter um programa de reformas estruturais, ainda assim, um governo presidido por Lula é um governo que detém a ofensiva neoliberal nos moldes em que ela era conduzida por Temer e Bolsonaro. Um governo dirigido por Lula garante as liberdades democráticas para a classe trabalhadora poder lutar. Um governo dirigido por Lula é um governo que abre espaços públicos para que as massas possam reivindicar a reforma agrária, o programa de moradias, a tarifa zero e assim por diante. Me parece algo absolutamente digno de acrobacia tentar defender o voto nulo como bandeira do passado ou do futuro. É uma absoluta incompreensão sobre a realidade brasileira. E por isso que posições como essa acabam tão isoladas na esquerda brasileira, Nildo. Sua pergunta, Nildo, 2 minutos.
O Breno fala em isolamento, eu tenho muitas coisas aqui para contestar do que ele menciona. Ele fala em isolamento político da esquerda radical, de uma esquerda revolucionária e socialista. Esse isolamento, ele naturalmente tem uma dimensão eleitoral, porque o Breno mesmo, que representa, digamos assim, uma posição radical dentro do Partido dos Trabalhadores, que não é nenhuma dificuldade, porque naturalmente o partido é um partido decomposto do ponto de vista programático, político, e ainda tem que carregar um governo que é mais complicado ainda. O Breno está completamente isolado lá dentro. Na última eleição para o partido, na disputa interna do Breno, do partido, o candidato Walter Pomar, na qual o Breno estava junto com ele, estava com o Rui Falcão. Ambos completamente isolados. O Edinho, que se encontrou com a embaixatriz, com o embaixador dos Estados Unidos, teve mais de 70% dos votos. Quer dizer, a ideia do isolamento de uma posição, ela tem que ser vista, que seja do ponto de vista eleitoral, das disputas internas, socialmente, etc. Eu postulo, ao contrário, Breno, que tem a defesa do governo Lula, que você faz timidamente, evocando fantasmas, etc., ela te impede de falar com amplos setores sociais, de incidir sobre amplos setores sociais que estão profundamente descontentes, tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Então, a ideia do isolamento não pode ser vista porque eu não tenho mandato, ou porque eu não tenho um partido, ou porque, inclusive, você é minoria dentro do teu partido. Ou que o Walter Pomar, que é o mais esquerda ainda do que vocês, está isolado dentro do partido, completamente isolado. Não incide no partido, não é capaz de reorientar as linhas do partido e menos ainda no governo. Então eu te pergunto, o que tu entende por isolamento social? 5 minutos, Breno. Primeiro, antes de responder diretamente a sua pergunta, Nildo, é necessário destacar outras diferenças fundamentais entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Vamos nos recordar números que recentemente vieram a público a partir de pesquisas científicas conduzidas pelo IBGE. Acredito que você não conteste os números do IBGE. O Brasil vive, apesar da limitação do governo Lula, o Brasil vive hoje, o Brasil viveu nesses últimos 3 anos a maior redução da pobreza e da miséria que nós já tivemos. Isso está na pesquisa do IBGE. Há 3 anos cresce o emprego e cresce a renda média dos trabalhadores. Há 3 anos também cresce acima da inflação o salário mínimo. E foram reconstituídos os principais programas do chamado Estado de Bem-Estar brasileiro que tinham sido destroçados por Temer e Bolsonaro. Esses programas correspondem a mudanças estruturais nas condições de vida do povo brasileiro? Claro que não. Eu não vou aqui vender gato por lebre, mas são avanços relevantes para a classe trabalhadora e, mais do que tudo, são diferenças absolutas em relação aos governos Temer e Bolsonaro. Com os governos Temer e Bolsonaro, nós tivemos tudo ao contrário. Com o governo Bolsonaro, nós tivemos 33 milhões de pessoas passando a viver sob insegurança alimentar. Sob o governo Temer e Bolsonaro, nós tivemos a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que desmontou o poder dos sindicatos por lhes retirar a capacidade de sustentação ou por retirar os termos da sustentação financeira que existiam desde os anos 40. Com as reformas aplicadas por Temer e Bolsonaro, nós tivemos aqui uma condução de reformas ultraliberais que foi reduzindo o peso do trabalho na renda nacional. Com o governo Lula, está subindo o peso dos salários na renda nacional. Isso está provado pela estatística. São diferenças muito grandes. Dizer que Lula e Bolsonaro, ou que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa, que são governos da classe dominante, essa afirmação, Nildo, ela não corresponde à realidade. Ela é uma manifestação extremamente distante dos fatos concretos, dificulta uma análise consequente do quadro nacional. Qual foi mesmo a sua pergunta? Se você acha que esse governo
pode... O do isolamento. O que é isolamento? Não, isolamento? porque essa é uma pergunta abstrata, por isso que eu dela me esqueci. O que é isolamento social? Ou o que é o oposto do isolamento social? É simples. Uma força de esquerda, como é o caso do PT, para poder ter protagonismo na vida nacional, para poder ser capaz de disputar o poder, seja disputando eleições, seja através das lutas de massa, precisa ter o apoio dessas massas, precisa ter apoio de sindicatos, de movimentos populares, precisa ter apoio de movimento estudantil, precisa ter apoio no eleitorado, precisa fazer com que a maioria da classe esteja disposta a apoiar esse projeto. Como eu disse na minha exposição inicial, não é possível uma estratégia revolucionária e socialista no Brasil que não parta do objetivo de conquistar maioria política entre as massas. Sem maioria política entre as classes trabalhadoras, as camadas médias assalariadas, do campo e da cidade, sem a constituição dessa maioria política, nenhuma revolução é possível, nenhuma transição ao socialismo será viável. É necessário construir maioria política. O PT trouxe à esquerda brasileira algo que a esquerda brasileira jamais teve. Ou, se quisermos limitar o tempo histórico, não teve mais depois de 1964, que é a possibilidade de estar no palco principal da luta de classes. E isso se expressa também em termos eleitorais. Nós não podemos tratar as eleições como se fosse um fenômeno secundário. As eleições num país como o Brasil são um fenômeno decisivo, porque são nas eleições que o povo assume massivamente a ação política. Quando é que o povo brasileiro decide participar da política? Nas eleições. Portanto, você ter desde 1989 o protagonismo de um líder operário na disputa presidencial, de um partido como o PT, rompendo a lógica do isolamento, foi decisivo para a esquerda brasileira não sofrer o que sofreu a esquerda de outros países, que com o neoliberalismo viraram grupos isolados, sem força social, sem força eleitoral, sem capacidade de influir na luta de classes. Claro, grupos que muitas vezes eram formados por gente sábia, que tinha lido muitos livros, que sabia defender ideias brilhantes sobre o marxismo, o leninismo e outras teses mais, mas que não tinha capacidade de intervir na vida das massas. Esta mudança é fundamental, nós não podemos pegá-la e jogar fora, como se isso não fosse essencial para a luta revolucionária e para a luta pelo socialismo. Nildo, 3 minutos. Deu 30 segundos, tá? 3h30. 3h30. O Breno tem premissas falsas, completamente falsas. Um líder operário é algo que o Lula não é há décadas. É um político, profissional, e em larga medida, como eu afirmo, vulgar, no sentido que não está à altura dos desafios brasileiros. Você veja que o Lula tem relações químicas com o Trump, como é amigo do Macron. Isso expressa, entre outras coisas, algo que tu não vê nos grandes dirigentes. Líder operário, ele foi lá no começo, depois se transformou num político comum e corrente. Não é o líder operário que vai para as eleições polarizar. Segundo, muito importante, as eleições, Breno, elas têm uma característica há muito tempo que é da mais absoluta despolitização. As massas não aprendem nas eleições. As massas se deseducam nas eleições. Basta ver o que é uma campanha que não está movida pelos comícios. A campanha está movida pela televisão. Reduzidas aos espaços, a ação dos deputados e senadores, das composições mais espúrias que o PT faz nos estados da República para garantir a reprodução do Lula. Então o Lula faz um discurso que é ambíguo e cínico, no sentido de que precisamos fazer maioria, inclusive no Senado, que ele está preocupado porque o bolsonarismo tem essa estratégia do indulto via Senado, e ao mesmo tempo faz as composições nos estados da República que são as mais direitistas possíveis, que não garante senadores autênticos, nem deputados autênticos. Então a premissa, Breno, de que as eleições é o momento em que as massas se mobilizam e ganham consciência e pensam sobre política, totalmente falso. Como é falso também a ideia de que nós temos que ter um critério quase moralista. Nildo, vamos ver o critério da responsabilidade na política. Eu quase fiquei pensando aqui que o Breno teve uma decaída weberiana, de Max Weber, que é a ética da responsabilidade,
que é a ética do político pragmático. Nós temos que ver aqui evitar o mal menor, e vamos de mal menor a mal menor, produzindo uma hegemonia de direita na sociedade brasileira. O Breno não aceita a ideia de que, mesmo com vitórias eleitorais do petismo, da qual ele pensa que o PT é o monopólio da esquerda hoje, o PT detém o monopólio da esquerda, ele não aceita a ideia de que essas sucessivas vitórias convivem com uma hegemonia ultraliberal na sociedade brasileira, na economia, na política e nos costumes. E a ofensiva da direita está aí para mostrar isso. Bem, eu não sei o que o Breno entende, e não só o Breno, todo mundo entende como neoliberalismo. Eu, definitivamente, e olha que eu presto atenção. Mas finalmente uma coisa, Breno. O Bolsonaro não impediu nenhuma mobilização nossa. O período da pandemia é um período excepcional, foi no mundo inteiro, para governos de direita, governos populares, governos de esquerda, etc. E ele certamente teve uma política criminosa, mas ele não impediu. Eu vi nas universidades, o que ele fez contra as universidades? Nós estamos na mais absoluta normalidade. E nos sindicatos, idem. E nos movimentos populares, idem. Tem uma apatia na sociedade brasileira, cujo limite está dado pelas ambições eleitorais e a reprodução do Partido dos Trabalhadores. Então, eu digo que as premissas do Breno são falsas por essa. Depois eu quero discutir o tema dos rendimentos e dos salários, que o Breno apresentou aqui, mas o meu tempo já esgotou. Fica para a próxima. A gente está com quase 3.000 pessoas ao vivo aqui acompanhando, então deixa o like, vamos bater recorde aí nessa live de domingo. Breno, sua segunda pergunta.